Então nós estamos falando aí de práticas, né, da espiritualidade com a devoção. Nessa conexão entra práticas devocionais que a gente tem que fazer do nosso dia a dia. E você, como pastor, quais são as práticas devocionais que você considera como pedras fundamentais para o fortalecimento da sua espiritualidade? E além disso, como é que essas práticas elas impactam a sua própria jornada espiritual, a fim de que ela possa ser aplicada na sua vida cotidiana? Você sente essa diferença? Como é que é da sua prática devocional para a sua vida prática cotidiana? Como é que você sente essa diferença? Na verdade, eu penso que a nossa vida, ela tem os seus altos e baixos. Uma certa ocasião, conversando com um pastor amigo, e ele falou algo e eu sempre guardei isso. Ele usou, né, uma figura de expressão que, assim, a nossa vida ela tem que ser sempre uma crescente. E pode chegar um momento que a gente corre o risco de quê? De estabilizar. Sim. E se eu percebo que estou estabilizado, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer algo, né, para voltar a crescer, porque o grande risco é quando eu estou numa crescente, eu estabilizo, e se eu percebo que eu estabilizo, se eu não faço nada, qual é a tendência? Eu cair. Então veja só, depois que esse pastor amigo falou isso, eu sempre tenho esse cuidado, porque é natural no nosso dia a dia, às vezes, seja por correria, compromissos, fases às vezes da igreja, a gente percebe quando a gente parece que a gente está distanciando. Sim. E aí vem aquela questão, né, da sua prática do dia a dia, de leitura, seja da palavra, seja de bons livros, seja de boas coisas, seja de um podcast. Sim. Eu confesso que quantas vezes eu já fui edificado com podcasts, de ouvir homens de Deus, mulheres de Deus, que você está meio, né, você está ali estagnado e de repente você, opa... Então eu acho que essa vida diária, devocional, ela vai impactar na medida que a gente também busca. Sim. Aquela velha história, quem eu alimento mais? A minha alma ou o meu espírito? Então já aconteceu comigo, eu acredito que com você, de repente em fases da vida, de repente você perceber que você está alimentando mais a alma. E às vezes eu me corrijo no sentido de, quando a gente tira férias, o que a gente faz? A gente tem a tendência de, descansar. Entre aspas, descansar. Dá uma relaxada. Dá uma relaxada. E aí, às vezes, o devocional meio que, né, passa, às vezes, né, a vida... E aí, às vezes, onde a gente precisa, opa, peraí, eu preciso me corrigir nisso. Então, eu diria também que é um desafio, né? Um desafio da disciplina, de não parar, de manter e etc. Então, eu penso que isso impacta muito se a gente não cuidar. Legal. E diante dessa diversidade de práticas devocionais, né, que nós temos, leitura bíblica, oração, você falou assim, os próprios podcasts mesmos nos ajudam, vídeos que muitas vezes a gente acaba assistindo e se influencia, mas de todas essas práticas, como é que o indivíduo pode discernir quais são as mais adequadas para o seu crescimento espiritual? Como é que a cultura contemporânea ela tem influenciado e nos desafia nessa prática da espiritualidade? Eu vejo o seguinte, Daniel, às vezes eu tenho que considerar, vamos dizer assim, a sua sensibilidade para algo. Por exemplo, eu tenho amigos e tem pessoas que falam, eu não consigo ler, eu não consigo. Ou seja, essa pessoa ela não tem a cultura da leitura, de pegar um livro e ler. Só que ela tem uma vida de adoração, com louvor e adoração diferente. Então vejam, diante das várias possibilidades, eu penso que muitas delas eu vou ter familiaridade, eu vou gostar e talvez você não. Agora, nenhuma delas pode excluir a presença da palavra de Deus. Não importa qual é o seu estilo, qual o seu gosto e etc. Mas tem que estar baseado na palavra. A palavra ela é imprescindível. E aí vem uma questão, né? A gente tem até amigos, né? Pessoas da igreja que eles gostam muito, por exemplo, de podcast. Sim. E eles assistem todos. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Mas, por exemplo, tem gente que fala, pô, eu não aguento ficar ouvindo 2 pessoas, 3, 4 conversando, eu não gosto, eu não aguento. E aí, eu tenho que respeitar. Só que, por outro lado, de repente, ele lê o dobro que a gente lê. Exato.
Então, quer dizer, a forma, ela pode diversificar. Agora, a fonte tem que ser a mesma. Exato. Tem que ser a palavra. Eu penso que não tem como você fugir disso. Aliás, quando a gente fala, por exemplo, no livro de Salmos, que eu acho que é um livro que leva a espiritualidade do ser humano de uma maneira especial, o seu primeiro salmo começa lá, né? Medite na lei dia e noite. Dia e noite. Aliás, é o mesmo conselho que o próprio Deus deu a Josué. Josué. Para que ele pudesse ter uma caminhada de sucesso. E o próprio salmista diariamente continua, né? Salmo 19, né? A lei do Senhor, como ela é perfeita, como ela revigora. 119, então. 119, aliás, 119 começa falando muito sobre isso. Né? Então, assim, se a fonte não for a palavra de Deus, então nós estamos abrindo os nossos ouvidos para várias vozes que não são a fonte, que a fonte não é mais o Senhor. Né? E eu penso que hoje a gente tem um risco muito grande, porque hoje, com o advento aí da tecnologia, maravilhoso. Porém, a gente tem um lado, eu vou chamar de perigoso, porque se eu não tiver um bom filtro, eu posso deixar entrar muitas coisas. E esse eu penso que é um dos, eu diria até mesmo, um dos riscos da igreja moderna, porque é muito bom, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa perigosa, muita coisa ruim, e que se você não tiver um bom filtro, se você não conhecer bem a palavra, é provável que você vai deixar passar coisas e que não vai te edificar e pode prejudicar. A gente tem uma tendência de terceirizar a nossa vida espiritual, né? E antigamente ela era mais centralizada porque a gente não tinha acesso à informação. Então era muito centralizado no pastor da sua igreja local. Mas hoje, com a advento da tecnologia, tem um podcast, tem os pregador A, pregador B, pregador C, com teologia A, teologia B. Né? Então, assim, se a gente não tiver fortificado na palavra, né, então nós estamos abertos a ouvir qualquer tipo de coisa, né? Não só ouvir, mas trazer para dentro. Exatamente. Que é o grande perigo, né? Por isso que a gente não deve terceirizar. E a palavra de Deus deve ser sempre a nossa fonte de instrução e sabedoria, né? Agora, considerando a perspectiva de examinar a vida diária através de lentes litúrgicas, quando eu digo lentes litúrgicas, nós estamos falando de coisas práticas do dia a dia, como a gente acorda, toma café, arruma a cama, se arruma, vai para o trabalho, tem a roupa específica que cada um vai para o seu trabalho, né, tem um caminho que você faz para o trabalho, tem os seus afazeres. O que você ouve no carro. Vamos dizer assim, são os momentos ordinários da vida cotidiana. Como é que a gente pode entender cada gesto do dia como parte de uma oportunidade, vamos dizer assim, não só pedagógica de Deus, mas como parte também do nosso discipulado como cristão? Como é que a gente pode destacar a importância de disciplinas em momentos que são repetitivos, ordinários, nesse mundo pós-moderno, que muitas vezes tenta nos estimular para diversas coisas também, experiências e relacionamentos que são muitas vezes superficiais? Como é que momentos ordinários podem nos enriquecer a fim de que a gente possa perceber a presença de Deus na nossa vida e nos ajudar no crescimento da nossa vida espiritual? Eu penso ainda acho que uma das primeiras perguntas sobre relacionamento, né? Porque na minha vida diária, em todos os aspectos, eu tenho sempre que estar atento de que eu estou conectado com Deus. Sim. Então, veja, eu sempre faço uma oração, eu sempre até falo na igreja, para que Deus nos coloque em situações, em lugares onde nós possamos ser usados por Ele. Tem uma música aí do Fernandinho que eu acho muito legal, uma frase que ele fala assim: leva-me aos feridos. E eu já orei muito em cima disso, já preguei. Por quê? Porque às vezes tem pessoas sedentas, tem pessoas que estão carentes de Deus e a gente não sabe. Então Deus pode providenciar situações, momentos para que a gente possa falar de Jesus. Agora veja, eu preciso estar sensível a isso. Sim. Eu sempre dou aquele exemplo, né? Se você está hoje não existe muito mais, né, fila de banco, né? Antigamente era muito normal, hoje quase não tem. Mas como exemplo, né? Você está numa fila de banco, calor, o ar-condicionado do banco está estragado.
Aí o pessoal começa a reclamar, começa a xingar, começa a falar mal. Qual seria a nossa postura? Entrar no barco e começar a xingar, falar mal? Ou a gente fazer disso uma oportunidade para falar de Jesus? Então eu sempre falo, né, que Deus possa nos dar oportunidades para, Sim. na nossa vida diária, falar de Jesus. Como? Sim. No dia a dia. Uhum. De forma, às vezes, informal, mas tornando ela formal em apresentar Jesus. Uhum. E nas situações mais adversas. Sim, sim. Né? E experiências disso, né, eu já vivenciei, com certeza você também, do nada, de repente, você está falando de Jesus para alguém. E como é que a gente pode olhar assim, para a pessoa que fala assim, poxa, mas minha vida é tão monótona. Como é que ela pode perceber que Deus está presente na vida dela quando ela dá o primeiro suspiro do dia? É complicado, né? Porque eu acho que cada um tem sua experiência, né? As suas experiências. Eu costumo dizer para as pessoas assim, que quando elas não dão o primeiro passo, elas não vão experimentar a mudança. E tem pessoas que dizem, né? Eu quero, porém ela não faz nada para isso. Eu me lembro que uma certa ocasião, uma pessoa falou assim para mim, quando eu tiver na idade do Hernandes Dias Lopes, eu quero ser igual ele. E essa pessoa tinha uma média de idade, eu acho que de uns 40 anos, mais ou menos, uns 40 e poucos anos. E aí eu peguei e falei assim, tá, na idade do Hernandes Dias Lopes, você quer estar igual ele? Eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Pode. Com seus 40 e poucos anos, quantos livros você já leu até hoje? Aí ele começou a fazer conta, eu pensei, poxa, deve ter sido bastante, porque ele está fazendo conta... eu acho que uns 3, pastor. Eu falei, cara, o Hernandes com 40 anos, acho que ele já tinha escrito uns 10, talvez, não sei quantos, mas para você alcançar ele, não te desestimulando, pelo contrário, cara. Você está muito atrás, comece. E aí passou uns anos, eu perguntei, quantos livros você leu esse ano? Eu li só aquele que você me emprestou. Então, assim, vira monotonia se a pessoa não fizer nada, ela não vai sair do lugar. Aliás, o Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, toda vez que ele vai visitar um pastor, a primeira coisa que ele faz, ele olha para a estante, para saber quantos livros o pastor leu. Você imagina, ele deve ter seus 60 e poucos anos, então você imagina a quantidade de livros que ele deve ter lido. Que ele já deve ter lido. Né? Mas um tempo atrás eu levei eu vou usar uma expressão, né, um tapa na cara. Num curso de psicanálise que eu fiz, a gente estava lá e teve um dos professores que ele falou algo, ele falou assim, eu tenho como objetivo eu não me lembro, até os 60 anos de idade, ele era um cara, acho que de meia idade, ele falou assim, eu tenho como objetivo até os 60 anos de idade ter lido 1 milhão de páginas. E aí, quando ele falou isso, me deu um baque, porque eu falei, Deus, qual é o meu desafio de leitura até os 60 anos de idade? Porque é um cara que, até onde eu sei, ele não é cristão, um cara que busca conhecimento da vida, e não tem nada de errado nisso, o cara tem um objetivo de ler 1 milhão de páginas, e eu? E daquele dia para cá eu estabeleci, falei, Deus, eu quero ler no mínimo X páginas por dia, e eu tenho procurado fazer isso, e o dia que eu não consigo, eu tento recuperar no dia seguinte. Exato. As pessoas às vezes perguntam assim, nossa, mas como é que você consegue ler tanto? Nessa experiência de leitura, eu nunca fui um leitor muito assíduo. Na verdade, estudar teologia me ensinou a ser um bom leitor. Né? Mas eu falo para as pessoas assim, nunca estimule uma meta que você nunca vai alcançar. Sim. Então, assim, se você nunca é um leitor, põe lá 5, 10 páginas por dia. Se você criar o hábito de ler 5, 10 páginas por dia, você vai perceber que ao longo do tempo essa meta vai aumentar. E quando você perceber, você já está lendo 50. Sim, então, mas eu estava falando com um grupo de pessoas aqui da igreja um dia e eu disse o seguinte, e justamente as pessoas falaram, eu não tenho hábito de leitura. E eu falei assim, faz um desafio, pega um bom livro, e se você quiser, a gente tem uma biblioteca aqui na igreja. Eu falei, eu posso te indicar vários. Se você não tem o hábito, faça um desafio, leia uma página por dia. E eu disse para eles assim, olha, se você lê uma página por dia, o ano tem quantos dias? 365. Eu falei, dependendo do livro, você vai conseguir ler pelo menos 2 livros.
uma média aí de 100 e poucas páginas por mês. Aí eu disse para ele assim, agora se você começar a ler uma página por dia, você vai começar a pegar o gosto, você vai ler 2. Se você ler 2 páginas por dia, uma média, em um ano você vai ler quantas páginas? 700 e poucas, né? Eu falei, quantos livros você já leu que deu 700 páginas? E se você ler 3 páginas por dia? Aí teve um irmão que falou assim, gostei disso. Aí, um ano depois, a gente conversando, ele falou assim, pastor, eu fiz um desafio de ler 5 páginas por dia. E eu consegui bater a meta nesse ano. Eu li tantos livros. Entendeu? Então, assim, eu acho que a questão da disciplina, de você falar assim, não, eu vou fazer, correr atrás e fazer.